importante ensinar bem aqui hoje, para quando ele chegar lá, ele não agir com desigualdade, mas agir com igualdade. E quando um governante, um político, governa bem, ele deixa marcas, deixa saudades. Vamos só olhar o caso da Namíbia, Sam Nujoma, o fundador daquela nação. Faleceu recentemente, o seu corpo está a fazer um périplo pelo país, porque o país chora o seu líder. É por causa das marcas, o legado. Está vendo, doutor? Mas se for o contrário, o povo nem quer saber dele. Está vendo? Por causa da corrupção. Então eu penso que a governação, se não for uma governação transparente, assente na defesa dos interesses coletivos, acaba gerando essas desigualdades, sobretudo com a questão da corrupção. A corrupção hoje no nosso país é uma corrupção sistêmica. A pequena, média, a grande e a muito grande. Está em todos os setores. Porque quando um professor que tem que cuidar ainda rouba a comida dos alunos, é que nós chegamos num nível inominável. Não sei que nome vamos atribuir. Eu não sei qual é a opinião dos caros deputados aqui no painel, eu vou passar a palavra. Mas eu penso que a governação tem uma grande responsabilidade na corrupção. Recentemente em Angola foi aprovada uma lei, a lei de combate à corrupção, mas em termos práticos, quase que não se vê nada na sociedade civil. O retorno direito do investimento desse valor não se vê. Doutores, por favor. Isso é verídico. Isso é verídico, porque a desigualdade ela promove sim corrupção. E vai promovendo ainda diversos fatores. O que é que acontece? O que acontece é que o indivíduo, quando se vê que está impedido por uma barreira, o indivíduo vai criar um mecanismo de poder sair daquela barreira. E tirar vantagens. Exatamente, tirar vantagens. Só que essas maneiras que os indivíduos têm encontrado não têm sido as mais boas. Eles envolvem-se em práticas ilícitas. Mas em função de quê? Em função das necessidades ou das barreiras que lhe foi colocado. E ainda aqui falando da relação que existe entre a desigualdade e a criminalidade, existe uma forte relação. Porque a desigualdade social, ela muitas das vezes acaba causando estresse no indivíduo. Isso causa estresse. E um indivíduo com um estresse, num estado crônico, estou a falar de estresse agudo, estresse frequente, estresse intenso. Um indivíduo com esse tipo de estresse, automaticamente o que é que vai acontecer na mente deste indivíduo? O que vai acontecer na mente deste indivíduo é uma bloqueação. Vai bloquear a parte da mente deste indivíduo que pensa de forma racional e vai ativar a parte da mente deste indivíduo que pensa de forma irracional. E nessas condições ele está mais suscetível a se envolver em situações ilícitas. Ele deixa de ser um ser social e passa a ser uma pessoa egocêntrica. Ele só pensa em si mesmo. Exatamente, agindo de forma impulsiva. Agindo de forma impulsiva. E nós vamos olhar aqui na nossa realidade. E já chegamos a esse nível em Angola? Ultrapassamos, doutor Cleopas. Vamos lá ver. Em Angola, quando você é nomeado, vai ser festa. Agora chegou a minha vez. E o que se fez? Vais entrar com o espírito de lapidar o horário. De lapidar. Isso. Muito bem. Por quê? Já estou, eu que devo e mando. A gestão é da minha. Não sei se os outros o que é que vão apanhar. Eu ainda recordo-me porque sou desta face de turbulência, se não é turbulência. Nos anos 70 para cá, respeitava-se. Encontram até um dinheiro alheio, você não sabe de onde que deixou cair, tinhas que tirar, meter a margem da estrada para que quem tinha deixado cair aquele dinheiro
vai retirar. Não levava-se de ninguém. Primeiro, roubo. Segundo, não se tirava, respeitava-se o ser humano e metia-se na primeira linha como irmão. Irmão. Porque não podia ir à sua casa, eu tenho alguma coisa, não dou ao meu vizinho. Porque nós já fomos criados. Isso é verdade, dessa forma. Yeah. Os pais iam, nos deixavam em casa dos tios. Muito bem. Agora, outra questão. Hoje não é porque os que estão a dilapidar este iraio passam fome, não. Estão bem posicionados. O que querem mais? E em vez o que é contrário, nós aqui em Angola só tínhamos uma rica. Embora dizem rico é aquele que cria emprego. Quem mais criou emprego aqui? Desde que ela foi, desempregaram-se muito, até estão a fechar. Quem é o promotor? A governação. Então não vem, não combate o perigo fora do perigo. Combate e convive. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Houve aqui 3 regimes. Embora esse regime, um era pró-legal, os outros eram chamados os errantes. Nos outros chamados errantes, não podia roubar nada, não podia desviar nada. O castigo era severo. É religioso, sim. Esses governantes todos têm igreja, alguns são pastores, alguns são reverendos. Mas nominal, não vivem isso. Bom, saíram da igreja, tornaram-se diabos. É o que eu estou a dizer. É verdade. Que me diga só um presidente aqui que não foi religioso. Me diga só. Agostinho Neto, o pai foi pastor. Jonas Savio, o pai foi pastor. Ordem Roberto, o pai foi diácono. Mas quando olhamos, Dr. Venâncio, e quando olhamos para o atual contexto, nós estamos num contexto em que as famílias estão a chegar à indigência. A indigência, em linguagem simples, é viver abaixo da linha da miséria, Não temos como. da pobreza. E esses entes, esses cidadãos que o Dr. Venâncio citou, e com toda a razão, são praticamente os fundadores da nossa nação. Mas, e o Dr. Venâncio falou bem, o Dr. Venâncio acompanhou de perto essa questão, mas a forma como o nosso país se desenvolveu, desde a sua fundação até hoje, nós passamos por ciclos. E nunca tivemos um ciclo tão difícil como esse que o país vive agora. Hoje, até aquilo que era impensável comer, as famílias angolanas estão a colocar na mesa. Sabe por quê, doutor? Porque nós não educamos. Nós não nos educaram como hoje. Ontem comíamos na lavra. O almoço era na lavra por frente de quê? Com a enxada. A delinquência era baixa. Muito porque bem. todos estávamos a aprender, estávamos a nos educar. Hoje já não. É só para ver, me desculpe, Sr. Doutor, se nós fôssemos a uma loja para comprar alimentos há uns anos, a gente encontrava o peixe, encontrava o frango, encontrava a carne. Hoje não. Hoje, todos os componentes da galinha, do pato, a gente encontra embalado. Encontramos até aquelas partes que são menos honrosas. A ver? Que é só gordura. Alguém me disse que até a pele da galinha já é embalada. Que sociedade é essa? É uma desigualdade extrema. Bom, eu penso que não. Porque a desigualdade, doutor, sempre existiu, sempre existiu estratificação social. Exatamente. Porque uma coisa é a estratificação, outra coisa é a desigualdade.
Quando falta até o essencial para as pessoas viverem, isso é mais do que desigualdade. Não, doutor, eu posso aqui dizer que a desigualdade parte da nossa consciência como? É uma questão de consciência. De consciência. Eu sei que estou a passar mal, cai no ano. Já não há fator impeditivo. Dizia-se que é guerra. Já não há. As terras arábias que nos unem existem. Hoje a riqueza está no campo. Mas as condições sociais, o doutor falou bem na sua intervenção introdutória, não é? Que o acesso aos bens e serviços, quando eles não chegam, gera desigualdade. Doutor, só duas coisas. Doutor Cleófas, que está aqui na urbe, bem em serviço. usa a internet, lá no interior, não tem. Usa-se. Sabe por quê? As pessoas sobem na montanha para ter rede Mas você de telefone. quem deve criar estas condições? O Estado. Por quê? Empodera-se essas pessoas. Como? Pequenas agricultura familiar. É que desenvolve uma sociedade. Porque se formos sairmos daqui, vamos naqueles mais velhos, os camponeses, têm mais dinheiro que nós. Sabe por quê? Os congolenses saem do Congo, vão comprar e lá e metem aquelas pessoas a trabalhar. O que se requer não é apenas ter dinheiro. Tem condições de alimentar? É ter consumo. Tem. É ter bens e serviços. Tem. Porque se o hospital não chega lá nas zonas recônditas, se a escola não chega lá nas zonas recônditas, se a internet não chega lá nas zonas recônditas, também há desigualdade. Sim. Exatamente. Ali, quem é o promotor dessa desigualdade? É a governação. Só tem, não, vamos lá ver, eu estou aqui a dizer, porque passa isso. Muito bem. Havia médicos, os promotores de saúde, é que passavam nas aldeias, contactavam os aldeões, mas semanalmente passavam assim a ver se as crianças têm unhas sujas, o cabelo, e saber se por acaso aqui tem alguém está doente. Um médico, um sanitário de família, que eram os tais promotores de saúde. Uma aldeiola bem organizadinha, tinha água da cachimba, Muito tinha bem. latrina, e o hospital distava a 400 quilômetros. E hoje isso deixou de existir por quê? É consciência. Ainda bem. É consciência. Por isso que eu estava a dizer que os fundadores da nação, em algum momento, também tiveram um descaminho dos ideais da nação. Mas eles tiveram mais cuidado do povo do que temos hoje. Sim, ali. Porque as aldeolas, as comunas, havia ensino, havia condições mínimas de sobrevivência. Mas nós viemos de lá. Repara, hoje, recentemente, em 2019, foi lançado o programa da segurança alimentar. Quanto? Não, a segurança alimentar. Sim, segurança alimentar. A segurança alimentar, não é assim? O plano estratégico da segurança alimentar, não é? Sim. Nós temos o interposto aduaneiro como fiel depositário dessa segurança alimentar. Exato. E tive o cuidado de ler sobre essa matéria. O decreto presidencial 208/19 regula a questão da reserva estratégica alimentar. O objetivo dessa reserva estratégica alimentar era, no fundo, contrabalançar os preços dos alimentos da cesta básica. Era contrabalançar isso. Mas hoje não se fala disso. O povo não é informado do porquê que essa reserva estratégica alimentar não funciona. A gente não sabe qual é o caminho que isso tomou. E a questão que se coloca é: cadê os direitos do povo? Quando até permitam-me aqui a expressão, nossos seguidores, nossos telespectadores, quando até aquela parte externa, eu quis usar uma linguagem mais elegante, mas eu não encontro, até o rabo da galinha já é embalado, congelado para vender, até as ovas dos peixes grandes já é embalado para vender para o povo. Há amor por esse povo, uma terra que se diz ser tão rica. O que é que se passa? Nós temos as entidades sanitárias e de controle de qualidade. Eu não quero acreditar
que um ser humano, não é, em sua perfeita condição e juízo, pode comer essas coisas. A pele de frango empacotada, quer dizer, a carcaça do frango, as pessoas comem isso hoje. Essa desigualdade deve ser controlada pela governação. E não é controlada por quê? Por causa da corrupção. E o corrupto também é um assassino. Porque ele não mata com a arma. Quando ele, por exemplo, deixa de investir o dinheiro que tinha que ser investido para uma infraestrutura social, como uma estrada, ele leva para o seu bolso. E a estrada fica com péssimas condições. E vem um automobilista que acaba tendo uma colisão com o carro e a pessoa morrer. Esse corrupto é culpado. É o assassino dessa pessoa. Quando uma pessoa desenvolve doenças por causa da má alimentação, esse corrupto é culpado. E é o que está acontecendo. Hoje temos um número grande de pessoas hipertensas. Temos um número grande de pessoas sofrendo com problemas de câncer. Nós temos hoje um grande número de pessoas a desenvolverem N problema, câncer de estômago, do pâncreas, por causa do tipo de alimentação que se tem. Isso por quê? Por causa da desigualdade. Os agrotóxicos, semeou hoje, amanhã já colheu. Não há controle. E eu penso que isso é responsabilidade da governação. Exatamente. E até porque o doutor tem toda a razão. É só para nós vermos os problemas que podem advir da desigualdade social. São imensos. Esses problemas que o doutor acabou de citar são problemas que vêm dessa desigualdade social. A violação dos direitos humanos é resultado da desigualdade social. Porque o indivíduo não é tratado com respeito, é violado a sua personalidade. E se nós olharmos praticamente, hoje vamos olhar na província de Luanda. A província de Luanda hoje é assim, tão cheia, digo em por causa dos bens e serviços, em termos populacionais. Exatamente, em termos populacionais. Por causa dos bens e serviços. Isso é desigualdade social. Porque as pessoas encontram o que precisam. Exatamente. Eles fogem lá das comunidades, porque lá não oferece esses serviços que citamos aqui. Não há praticamente, e não existem comunidades onde não há escola. Há uma estimativa de crianças fora do ensino, só estão a passar pela mente, é muito elevado. E tudo é desigualdade social. Hoje temos praticamente prostituição em um alto nível. Metade da culpa metade da prostituição é a desigualdade social. Porque essas pessoas procuram vias para poder sobreviver. Muito bem, muito Mas bem. eu penso que essa desigualdade vem através das políticas. Políticas públicas. Sim. Por quê? E é um fator que foi citado mesmo também. Exatamente. As políticas públicas, se são bem concebidas, haverá descongestionamento das localidades onde densamente estamos a encontrar. Por quê? Uma Luanda desta, que ontem foi concebida para ser 500 pessoas, hoje já sei, graças a Deus, até já dividiram, tem Luanda, parece que já são 7 milhões e 500, 7 milhões, dizem, tem 15 Por causa da nova província, o Icole Bengo. Exatamente. Porque é que não retiram o pessoal das cidades como antiga. Eu sou saudosista porque o meu pai passou. Eu vivi com um pai que era professor de posto. Muito bem. Íamos. Era itinerante. Exatamente. Passava sempre em vários lugares. Muito bem. Então, e esses professores de posto tinham um a mais. O tal subsídio hoje estamos a dizer, recôndita, já havia. Você tira porque a educação não se faz nas cidades. Certo. A educação faz-se nas aldeiolas e vem às cidades. Aqui a cidade é metrópole. De facto. Agora, se nós criarmos políticas de desconcentrar ou descentralizar todo o poder que está sobre Luanda ou as capitais, vamos ver que a economia vai subir. Muito bem, muito bem. As doenças vão diminuir. É verdade. Os hospitais deixarão de ter pessoas. Muitas enchentes. Vamos mais investir no fator humano. De facto. É políticas. É políticas. Políticas.
Todo homem que não investe e não vê esses caminhos, vamos continuar a comer os ossos, vamos continuar a ter a política dos contentores, porque ainda aquilo anda A gente a comer nos contentores. mas também isso é um fator que nós temos que combater. O que? É uma desigualdade extrema. Não temos que comprar sacos de arroz, metê-lo em casa. Casa não armazém. Essa disciplina temos que cultivar as pessoas. Compram a comida da sua medida. Agora você É uma questão cultural é também. cultural. Você compra uma caixa de óleo, é restaurante. Mas é a questão da educação. Porque a pessoa tem receio que amanhã ou depois de amanhã o preço dispara. Não há estabilidade no mercado. Fazendo isso, o comerciante não vai aumentar o preço. Porque sabe que vão lhe comprar só um bocadinho. Os armazéns vão ficar vazios. Porque sabe que não vão comprar mais em saco para ir buscar mais. Pode ser uma solução. E a economia vai estar estável. Ela está estável. Diminui a questão da inflação. Da especulação. Exatamente. Pode ser uma solução também. Porque faz armazém e o que acontece? Porque não temos disciplina. A tal lei da procura e oferta. E oferta, não temos disciplina alimentar. Diminui a oferta, aumenta a procura. Sim. E se aumenta a procura, a especulação de preços. Exatamente. Agora, se nós criarmos essa ideia, e isso faz parte da economia, deixa dos contentores, até os contentores vão desaparecer também, porque não há comida no contentor. Bom, doutores, o desemprego, a questão da segurança, a questão da habitação, do acesso a ela, também constitui desigualdade social. Exatamente. Em Luanda, assim muito rapidamente, existem 2 bairros que têm estado na boca do povo. E duvido que os doutores aqui, os meus convidados, não vão citar esses 2 bairros. Assim, de forma rápida. Os bairros com maior índice de criminalidade nessa cidade são por demais conhecidos. Paraíso e o Belo Monte. É que todo angolano, toda gente que mora em Luanda, de cor e salteado, vai falar desses 2 bairros. Por que existe esse índice elevado de delinquência nesses bairros? Exatamente. Desigualdade social. Tem desigualdade Não, social, o fator porque é aqui base. fala-se, quer dizer, essas pessoas não são dadas oportunidades. de emprego. Não tem horizontes. E olha que o emprego é um direito constitucional. Artigo 76, número 1 da Constituição. Todos têm direito ao acesso ao trabalho. Mas o Estado, Mas não há acesso. O Estado nunca pode ser empregador. São os privados. Os privados. O Estado tem que promover política. Políticas. Sim, Quando o doutor. Estado não promove políticas, acontece isso. Concentra para si tudo. Tudo para quê? Se concentrar isso tudo, onde há desvios, há roubo, há corrupção, há corruptor, o pior é o corruptor, não é o corruptor, não é o homem que é o corrupto. É o agente que incita. Sim. Por quê? O doutor já foi alguma vez ao Belo Monte? Até a minha família. O doutor Edmilson, qual é a sua opinião em relação a isso? Eu penso que da maneira como tratamos o crime, da maneira como se aplica a pena no indivíduo que cometeu o crime, se fosse a maneira que a gente também aplicasse para atender, né, às necessidades deste indivíduo, eu acho que teríamos uma sociedade diferente. Então, em vez de Nós nos focamos muito na reação, na reação, não na prevenção. Não na prevenção. Porque não adianta nós aplicarmos pena, colocar este indivíduo preso e não melhorar a sua Quando a condição gente não lhe deu a opção de escolha. Exatamente. Porque ele depois, quando vai sair da prisão, se não encontrar meios para poder sobreviver, vai novamente cometer crime. Daí que eu digo sempre, às vezes nós responsabilizamos o indivíduo quando a culpa está na sociedade. A culpa não está no indivíduo às vezes, está na sociedade. Que não dá opção. Não dá opção, não dá oportunidade nenhuma a este cidadão para sobreviver. Nós quando temos agora a nossa lei fundiária, o pior foi a terra e propriedade Do Estado.
Ponto. A lei de terras, de facto. Quando você retira aquilo que é o constitucionário, Mas ele traz ali, doutor, uma abertura na própria lei de terra, que ele diz que aceita-se o direito consuetudinário sobre a terra, exato. que é a transmissão geracional, né? Exatamente. Ele respeita essa questão, Mas em termos práticos, ele não te dá, só te dá 1 hectare. exato, não dá acima disso. Eu que tinha 500 mil hectares, o resto só te dá 1 hectare. Yeah. É que o município que tem que legalizar acima de 1 hectare. Quem legaliza é a província. É a província, Mas a terra é minha. é tua. É paradoxal. Não tem como. Te corta praticamente direito. Quer dizer, se você tinha 30 hectares, perdes. Só ficas com um. Porque Exatamente. E isso mesmo, conforme o doutor Lourenço disse. não, Venâncio. Cleófas Venâncio. Desculpa, doutor. Cleófas Venâncio. Conforme o doutor Venâncio disse, isso é a mudança. Da consciência. Exatamente, a mudança está aqui. Não se pode cortar o direito das pessoas. É necessário mudar de mentalidade. Quem nasce na terra tem o poder sobre ela. Yeah. Porque os nossos governantes, eles devem parar de pensar que a terra é propriedade simplesmente Do Estado. Tem que compreender que os recursos naturais desta terra é para todos. Olha, na Commonwealth, nos países anglo-saxônicos, o recurso, por exemplo, que for encontrado neste terreno, o dono da casa também tem direito à exploração sobre ele. Aqui não. Aqui não, aqui é do Estado. Depois de 2 metros, Por isso é que os recursos naturais em Angola, mais do que bênção, muitas vezes têm sido maldição para as pessoas. olha, eu recentemente cheguei ontem das terras do Samanhonga. E admira-me que hoje, para você conseguir uma pedrinha de camanga, tem que se recorrer aos rituais. Tem que fazer rituais. Rituais. Ao contrário disso, já não encontras nada. Não existe nada. Aqueles que estavam nas terras tradicionais foram obrigados a sair de lá. Obrigadas as pessoas a vir para as cidades. E aquilo passou às cooperativas dos grandes Os altos mandatários. as minas lá estão. Se ontem eu nasci essas terras, Você já não tem direito não tem a nada. direito. Qual é o recurso que você pode Como é que dar? você vai se sustentar? Tinha que ir à criminalidade. É o único recurso. Primeiro, é que já estou por aqui contigo, a outra vou procurar meio para te eliminar. Só tem que ser. Exatamente. Então quem está a promover isso? Ok. É a razão que o seu Estado e pessoa de bem tem que promover o bem. O bem. E ainda sobre as medidas, eu quero aqui trazer uma medida que penso eu que é fundamental para que a gente possa diminuir de uma forma significativa a desigualdade social, que é tribulação progressiva. Muito bem. Aqui na tribulação progressiva consiste em fazer com que pessoas ricas que têm mais que os outros terem um valor de imposto diferente daquele que possui pouco. A pessoa que não tem praticamente muito pobre não pode pagar uma taxa ou um imposto igual. Não, mas possui. hoje, por exemplo, em Angola, a questão tributária é quem mais ganha, mais paga. Existem escalões, níveis de tributação. Em relação, por exemplo, ao IRT, não é? Em relação, por exemplo, à segurança social, em relação à própria questão do IVA. Quanto maior for o bem, maior é o imposto. E isso é aplicável em É genérico. Por exemplo, quem ganha 100 mil, se for para pagar o imposto, ele tem uma tabela. Penso que a tabela vai 100 mil não paga nada. 100.001 para frente. Sim, são 7%. Ele vai aí de 7% mais ou menos. Quase Agora, quem ganha 500 já está numa tabela superior, que são 15%, 15 a 12 a 20%, 15%. mais ou menos. Por exemplo, quem ganha 500 mil é capaz de pagar de imposto 40, 50 mil quantos, ou mais. Mas quem ganha 112 paga que 1.000 e tal de IRT, porque isso é calculado em função do ganho. Mas, mais do que isso, a questão da tributação fiscal é uma das soluções. Mas a solução que resolve por completo a questão da desigualdade
tem que ver com a empatia, com a questão da educação, com a questão do amor ao próximo. Porque se você na tua mesa não vai colocar a ova de peixe para comer com arroz, não pode querer que isso vai para a mesa do outro. Isso para dizer, doutor, o programa do salário mínimo nacional, nós tivemos que debater com a cesta básica, ainda está lá o peixe cachucho. E vai perguntar quanto é que custa o quilo de peixe cachucho. Acho que o Dr. Cleófas é o único angolano que tem comido peixe cachucho. Talvez se eu tirar um anzol e ir aí, os caras querem tico-tico. Senão, nunca mais vi. Mas é que está na lista dos 12 produtos da cesta básica. Agora, eu vou fazer de algumas questões aos nossos convidados, algo que eu ainda não coloquei. Que soluções nós podemos indicar para combater a desigualdade social? Exatamente. Hoje, por exemplo, nós temos na nossa sociedade pessoas que acabam sendo de forma direta excluídas. E ainda bem que temos aqui o Dr. Cleófas Venâncio. Temos a questão dentro do próprio trabalho, pessoas que padecem de enfermidades que são excluídas do seu trabalho. Por exemplo, gente que vive com HIV são excluídas do seu trabalho. E no fundo, a exclusão é uma forma de desigualdade. Tratar diferente. Como é que está a questão da proteção dos direitos destas pessoas que vivem com HIV, das pessoas doentes? Porque a nossa lei estabelece proteção a essas pessoas. Os deficientes, a nossa lei estabelece proteção a eles. E felizmente, recentemente, em 2022, foi aprovada também uma lei para a defesa dos albinos, para tratar a questão do albinismo, por causa dos medicamentos que são muito caros devido à questão da pele. Qual é a vossa opinião em relação a isso? Essas pessoas excluídas na sociedade, que medidas o governo deve adotar para que sejam protegidas? E de forma geral, que passos podemos aconselhar aqui àqueles que nos assistirem para combater a desigualdade social? Há uma carta magna da Organização Internacional do Trabalho. Muito bem. Uma traiçoa nos seus artigos 64 e recomendado pelo 204, a que tem de haver a proteção social para todos. A discriminação constitui crime. Ok. Todos somos iguais perante A lei. Exato. Nós somos signatários desta convenção e a razão pela qual nós temos escritório a nível da África dos Palopes, cá em Luanda, das Nações Unidas. Temos um biró cá nas Nações Unidas, da OIT, Organizações Internacionais do Trabalho, na qual eu faço parte também como um dos membros do tripartidarismo. Muito bem. Já no SADB, toda e qualquer empresa ou qualquer membro da sociedade que eu assim praticar, automaticamente há órgãos competentes que podem assim dirimir esse fator. É certo que nós temos encontrado, mesmo nas empresas também, esta discriminação que constitui a desigualdade. Sobretudo nas pessoas o albinismo, a cegueira, mutilados, vários fatores. E há muita, sobretudo, há uma mutilação da nossa mente, até as pessoas que estão concebidas. Tem uma violação grave de direitos. Até que estão concebidas. Basta conceber, automaticamente é um despacho para o despedimento. Mas isso é ilegal, até porque a própria lei, a Lei 12, nós temos o artigo 30, fala sobre a proteção contra o despedimento das mulheres nessa condição. São uma proteção especial. Especial, de facto. Um antigo combatente também tem. Sim, tem essa proteção, sim. Mas nós ainda estamos com estas práticas. É certo que nós temos que lutar para combater isso. Enquanto membro dessa sociedade e promotor de algumas facetas na questão trabalhista, então nós temos que combater isso. Muito Agora, bem. o doutor disse alguma coisa muito importante. Passo já por aqui, dizendo que também há uma desigualdade
no INSS. Por quê? Quem contribui para a segurança social é o trabalhador. E quem trabalha em Angola, o trabalhador contribui com 3%. E o empregador com 8%. O Estado contribui com quê? Nada. Mas é o Estado que faz a gestão desse Isso dinheiro. é desigualdade. Quer dizer, o dinheiro é do empregador e do trabalhador. Exatamente. Quem deve fazer a gestão é o trabalhador ou o empregador. Mas como nós estamos num Estado unitário e o Estado é que faz a questão da gestão, há países que são os particulares que fazem a gestão do fundo de pensão. Moçambique. Sim, de facto. Moçambique. Mas em Angola os sindicatos podem lutar que é para ter representantes no Conselho Consultivo, por exemplo, do INSS. Não, nós temos agora. Agora conseguiram. Agora conseguimos, deram um lugar. Para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Para Também. fiscalizar Isso. a gestão desse dinheiro, que não é pouco. Não. Atenção. Estamos a falar que ouvimos 200 mil milhões. De kwanzas. Para não sei se é mensal e o resto. É que nós ouvimos. Mas hoje, felizmente, já tem muitos trabalhadores a se beneficiar dos fundos de pensão da Segurança Social. Mas não é, Exatamente. doutor, não é do Estado. É dos trabalhadores Quem? e dos empregadores, Dos empregadores. de facto. O Estado só faz a gestão. Exatamente. Por que Exato. que do que nosso, por que dá uma regra? E olha que esses impostos têm contribuído grandemente para o país. Repara que, de acordo com a nossa lei, e o Dr. Cleófas, jurista, sabe que o imposto é a principal fonte de financiamento do Estado. Do Estado. Então, como é um imposto, quer dizer, tem que ser o Estado a gerir, porque isso lhe ajuda a pagar despesas e tudo mais. Não, mas isso não é imposto. Aí em Angola acaba sendo um imposto de segurança social. Isso devia ser, porque quem está daí? Então devia ser uma É taxa, uma taxa. porque tem retribuição. Exatamente. Concordo com o doutor, porque no fundo o imposto não tem retribuição, mas a taxa tem, de facto. Mas se nós formos ver o próprio documento, ele fala imposto. Imposto. Acho que o doutor, todos vimos isso. Isso é a discussão daquela. Temos que mudar de imposto para taxa. Sim, porque Ainda dando continuidade naquilo que são as medidas para a redução da desigualdade. social, eu também trago aqui, e o doutor já disse muito bem, né, que é investirmos na educação, uma educação de qualidade vai diminuir significativamente a desigualdade social. E é necessário também que se crie programas de assistência social, de modo a incluir transferência de renda a famílias em situações de extrema pobreza. Se calhar já existe, né? Existe o Quenda nesse momento. O Quenda nesse caso. Não. Mas Desculpa-me lá. Mas o Quenda também é muito criticado. Não né? vamos lá. O Quenda não é o dinheiro do Estado. É do Fundo Mundial, do Banco Mundial. Banco Mundial. E isso, esse dinheiro. Aquilo não vem De graça. de graça, há um retorno. Depois vai ter que se pagar. Agora, não vem aqui substituir a proteção social. A obrigação do Estado. Não, porque o Estado tem na sua obrigação dar o subsídio de pobreza exatamente. ou o subsídio de desemprego. Exatamente. Nós aqui não temos subsídio de desemprego. Não temos. Enquanto não tivermos este padrão todo, vamos continuar a ser pobres e vamos ter problema de não termos o emprego. Porque quem recebe o subsídio de desemprego prospera onde desse ter. Mas dentro do próprio INSS deve-se criar o Fundo de Desemprego. Está na lei. Estamos a discutir agora. É preciso regular isso, porque o trabalhador no ativo, ao contribuir para o INSS, está a contribuir também para o Fundo de Desemprego. Exatamente. Quando ele perde o emprego, o Fundo de Desemprego paga-lhe durante um tempo 40%. e depois também 40%, e tem a responsabilidade de conseguir outro trabalho para ele. Precisamos estabelecer na nossa sociedade a cultura das empresas que, quando precisam recrutar, devem ir aos centros de emprego. Exato. Não é colocar um anúncio na rua, precisas. Colocar um anúncio no jornal, precisas. É preciso ir ao centro de emprego e recrutar a partir dali.
Tudo isso também é um assunto que a gente precisa evoluir e chegar até lá. Ontem já houve. Já houve. Hoje a cultura Eu fui perdeu-se. para a Alemanha. A Europa toda vive dessa Fui para a forma. Alemanha trabalhar na IFA. Na Alemanha, antigamente a democrática. Trabalhar numa grande fábrica de IFA, para fazer os automóveis. Primeiro fomos selecionados pelo Centro de emprego. Exatamente. Nas Ingombotas. Não, é aí, né? Engombota, aquilo ali em cima tinha o Centro de Emprego. É a partir daqui foram recrutados. Depois recrutados e... Naquele tempo chamava-se RDA. né? RDA. Tá, na RDA. Fomos recrutados a partir de lá. Há um Perdeu-se. trabalho voluntário. Era trabalho voluntário. Nós trabalhávamos de graça e os dinheiros vinham para aqui para nós. Para ajudar na reconstrução do Do país. Muito bem. Mas agora, que soluções podemos indicar para combater a desigualdade? Eu passo a citar aqui a questão do desenvolvimento rural. Falamos que as pessoas saem das aldeias, do interior de Angola para vir para as capitais. A questão da habitação e da infraestrutura, não é? As pessoas hoje vivem em péssimas condições de acomodação, vivem em casebres, sem o mínimo necessário, sem uma latrina, sem uma sanita, sem um fogão, sem lâmpada, sem pavimentos em condições. Temos a questão, por exemplo, da segurança, a questão do emprego e do subemprego, porque um pai de família com um agregado de 7 membros, ganhando um salário de segurança que nós temos aqui no nosso país de 40 mil kwanzas, isso não é um emprego, isso é um subemprego. Também é responsabilidade do Estado controlar essa questão fica para os senhores deputados e vão responder. Tem também a questão do acesso aos cuidados de saúde. Gostaria que falassem sobre isso e que soluções podemos indicar para inverter essa pirâmide. Bom, eu penso que primeiro o Estado tem que criar a política nação. Tem que fazer uma política do pacto com a nação. Que o desemprego hoje não devia ser mais uma questão. Promover o emprego, promover a educação, promover a saúde, promover as estruturas todas sociais. As cidades não devem ser refúgio. E temos o exemplo, a aldeia do Camela, aí no Ambo. Ela construiu a casa, a Camela Monge. Construiu sem um esforço do governo. Hoje na Camela Monge. Aquela que é uma cidade que ele fez. Ensina-se a língua francesa, o bom professores que lá estão, a língua inglesa, tem hospital, tem água para todos. Sim, mas que solução podemos indicar para inverter isso, no contexto em que vivemos? É criar políticas de ação social. Muito bem, obrigado. E Doutor, qual é a sua opinião? eu também penso que é necessário a criação de políticas. Obrigado. Políticas essas que vão ajudar a desenvolver essas localidades que as pessoas tendem a fugir para vir dentro das cidades, de modo a levar os serviços que se encontram na cidade para essas comunidades. Isso vai evitar praticamente O êxodo populacional. Exatamente. Muito bem. Bom, assim, em forma de remate final, gostaria que o nosso caro deputado Cleófas tecesse as considerações finais em 1 minuto e meio. A seguir também o doutor Edmilson Francisco. Que soluções podemos indicar para a questão da desigualdade em Angola e também aconselhar os nossos concidadãos que nos assistem o que devemos fazer como partícipes desse processo para invertermos esta pirâmide que a todos nos afeta. 1 minuto e meio para cada um. Ok. Eu penso que este é 1 minuto e meio que deram. Que pode ser 2, né? Temos que sentar e refletir o país. A pobreza já não é a questão. Hoje estamos a lutar para o desenvolvimento porque
estamos a correr para a inteligência artificial. O mundo hoje, temos que lutar, pensar como o Elon Musk. O mundo hoje está na mão do Elon Musk. Através de quê? Da inteligência artificial. Todos nós temos que trabalhar para isso. E para nós combatermos a fome, temos que ter a política de tirar a inteligência, criar a inteligência formal para a informal. Retirarmos a informalidade que assola no nosso país e degrada a nossa economia, porque ainda não conseguimos meter a formalidade. Apelo a quem é de direito, para que em conjunto vamos trabalhar para encontrarmos essa solução. Muito obrigado, doutor. Sim, eu quero dizer que é necessário que nossas entidades máximas possam repensar em certas atitudes, em certos comportamentos e compreenderem que vai sempre existir criminalidade em um grau elevado, vai sempre existir indivíduos a colocarem-se no mundo da prostituição. Exatamente. Vai sempre existir doenças do foro psicológico, assim como o estresse, a depressão, a ansiedade, caso não lutamos para mitigar ou reduzir de uma forma significativa aquilo que é a desigualdade social. E diante disso, quero também aqui praticamente chamar a atenção à comunidade no geral para que todo mundo participe nessa luta. Vamos sempre, com base no diálogo, persistir, insistir e exigir dos nossos Estados para que mudem de comportamento. Com base no diálogo, isso é possível. Então todos nós devemos nos unir para acabar com a desigualdade social. Só assim nós teremos uma sociedade desenvolvida. Ao contrário, vamos continuar na mesma. Muito bem. Muito obrigado aos nossos caros deputados. Obrigado por terem esgrimido esses conhecimentos que são de veras muito importantes sobre o tema que foi debatido. Aos nossos seguidores, hoje falamos sobre a questão da desigualdade social e políticas para a redução da pobreza e da inclusão social. De resto, foi tudo discorrido aqui. Nós estamos num país que tem sido fortemente assolado pela desigualdade social. Os problemas, eles se interligam. Nós temos a desigualdade como um fator de exclusão das pessoas. Nós temos a questão da desigualdade econômica, temos a questão da desigualdade na educação, do acesso à saúde, temos a questão da desigualdade na habitação e na infraestrutura, desenvolvimento rural. Essas questões todas, de acordo com aquilo que foi consenso aqui no nosso debate, elas podem ser combatidas com investimento na questão da educação, com investimento na saúde, com investimento nas infraestruturas e uma luta cerrada contra a corrupção. A pequena, a média e a grande corrupção, pois que a corrupção é o principal fator que provoca a desigualdade social. Quando o dinheiro circula na mão de poucos, acaba gerando desigualdade, mas dinheiro girando na mão de muitos gera riqueza e desenvolvimento para os estados, para os países. Então, esse foi o nosso debate de hoje. Esperamos ter acrescentado valor aos nossos seguidores. É importante pensar que temos que ter empatia, temos que colocar-nos no lugar daquele que sofre. Só dessa forma vamos conseguir construir um país coeso, um país forte, que atinja índices de desenvolvimento humano acima da média. O professor não pode dar um descaminho, e aqui permita uma expressão, roubar merenda escolar. Servidor público não pode servir-se do erário, mas deve ter em si um espírito de missão. Juiz, procurador, funcionário tributário, funcionário bancário, é um trabalho de missão e não de servir-se e de enriquecimento ilícito
que é aquilo que nós chamamos de enriquecimento sem causa. O nosso país é um país belo, é um país em desenvolvimento e o seu sucesso depende de cada um de nós. Por isso cada um de nós deve fazer a sua parte para que esse país atinja índices de desenvolvimento humano acima da média. Senhores doutores, muito obrigado. Esse foi o nosso parlamento de hoje. Esperamos tê-los aqui mais vezes para que em conjunto possamos levar conhecimento e debatermos as várias questões da nossa sociedade aqui no nosso programa Parlamento. Muito bem. Agradeço pelo convite. Exato, desejamos bom regresso. Obrigado. E que a próxima vez que forem solicitados estejam disponíveis para, em conjunto, termos aqui esse debate acadêmico que pode também trazer elevação social. Sem problema. Antes de fecharmos o nosso programa, vamos só passar aqui o nosso slogan, que é Sede Digital, movemos-te para o futuro. Olhando para esta câmara. Ao meu sinal, 1, 2, 3, Sede Digital, movemos-te para o futuro. Sede Digital, Movemos para o futuro. caro seguidor, caro telespectador, se ainda não se inscreveu ao nosso canal, inscreva-se ao nosso canal do YouTube. Nós precisamos crescer. Nós estamos também em outras mídias sociais, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Estamos também no TikTok. Siga nossas páginas para poder receber as atualizações do nosso canal. Nós precisamos crescer e quem nos ajuda a crescer são aqueles que acompanham o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, e a forma de melhor fazerem isso é se inscreverem ao nosso canal e às outras mídias sociais que nós temos. Entrem também em contato com o nosso departamento comercial para poderem publicitar as vossas marcas. Muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigado. Doutor. Muito Doutor obrigado. Cleófas. Agora estudou na FDA também. Já fazer o trabalho de biscate. Muito bem. Então, nosso professor. Espero que eu felizmente ainda me beneficiei da merenda escolar dos anos 90. Eu até esqueci-me de falar isso ao longo do nosso programa. Seria bom que na questão